Olá! Hoje vamos dar uma olhada mais de perto no capítulo 12 do segundo livro de Reis. É a história do rei Joás, de Judá. Ok, vamos desembrulhar isso. Joás, ele sobe ao trono com 7 anos de idade e reina, veja só, 40 anos em Jerusalém. No começo tudo parece bem, né? Diz o texto que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Isso enquanto o sacerdote Joiada estava ali instruindo ele. Mas, logo de início, tem um detalhe importante. Os tais lugares altos. Aqueles locais de culto não oficiais, sabe? Eles não foram removidos. Exato. E o povo continuava oferecendo sacrifícios e incenso lá. Isso, talvez já aponte para uma certa dificuldade, né? Uma resistência em centralizar o culto totalmente em Jerusalém, no templo. Pois é. E falando em templo, a grande marca do reinado de Joás foi justamente a reforma do templo do Senhor, que estava precisando de reparos urgentes. Ele deu a ordem para os sacerdotes: peguem todo o dinheiro sagrado que entrar, seja do censo, de votos, de ofertas voluntárias, e usem para consertar o templo. Uma iniciativa importante, sem dúvida. Só que aqui é onde fica realmente interessante. Passam-se tipo 23 anos e nada dos reparos acontecerem de verdade. Dá para acreditar? 23 anos é muito tempo, né? Fica a pergunta do porquê dessa inércia toda. Então, Joás chama Joiada e os outros sacerdotes para conversar. Basicamente, ele pergunta: por que vocês não estão consertando o templo? E aí ele muda tudo. Muda o sistema de coleta e gestão do dinheiro. E o fascinante é que essa mudança na gestão financeira. Joiada, talvez pressionado pelo rei ou vendo a necessidade, implementa um sistema bem mais direto, mais transparente. Eles colocaram um cofre, uma caixa com uma fenda na tampa, ali do lado do altar, na entrada do templo, e todo o dinheiro que chegava era colocado ali pelos sacerdotes que guardavam a entrada. Isso, e o processo ficou bem definido. Quando o cofre ficava cheio, o secretário do rei, olha a supervisão real aí, e o sumo sacerdote vinham, contavam dinheiro, colocavam em sacos e entregavam na mão dos supervisores da obra, direto para eles. Exatamente. O dinheiro ia direto para pagar quem estava trabalhando, carpinteiros, construtores, pedreiros, cortadores de pedra e também para comprar material, madeira, pedra lavrada. E tem um detalhe incrível no texto. Diz que não se pedia contas aos supervisores da obra. Por quê? Porque agiam com total honestidade. Impressionante essa confiança, né? Talvez reflexo da liderança forte de Joiada naquele momento, ou sei lá, um período de integridade ali na equipe. Sugere um ambiente de muita confiança mútua, pelo menos naquele contexto específico da reforma. Aí é bom esclarecer uma coisa. O dinheiro das ofertas pelo pecado e pela culpa não ia para a reforma, tá? Esse dinheiro pertencia aos sacerdotes como a lei mandava. A mudança era focada no dinheiro para a manutenção do templo mesmo. Mas nem tudo era gestão interna. Surge uma ameaça externa bem séria. Hazael, o rei da Síria, ou Arã, ele ataca e toma a cidade de Gate. E depois, o alvo dele vira Jerusalém. Imagina a tensão. Com certeza. E aí, se conectarmos isso ao quadro geral, Joás se vê numa situação complicadíssima. O que ele faz? Ele toma uma decisão assim extremamente pragmática. Reúne todos os objetos sagrados que os reis anteriores, Josafá, Jeorão, Acasias e ele mesmo tinham dedicado ao templo. Pega também todo o ouro dos tesouros do templo e do palácio real e manda tudo para Hazael como suborno para ele desistir de atacar Jerusalém. Uma fortuna, né? Tesouros sagrados com valor histórico e religioso imenso, usados para evitar um desastre militar. É um cálculo político difícil. Salvar a cidade, mas à custa de quê? Justamente daquilo que simbolizava a proteção divina e a identidade religiosa centrada no templo que ele mesmo reformou. É complexo. O texto bíblico menciona que outros feitos de Joás estão nos anais dos reis de Judá, mas foca no que é essencial para a narrativa. E o fim dele é bem trágico. Joás não morre de velhice nem em batalha. Ele é assassinado pelos próprios oficiais dele, Josabade e Jeozabade, lá num lugar chamado Bet-Milo. Um fim violento e inesperado, vindo de dentro do próprio círculo de poder.
E aí o filho dele, Amazias, assume o trono. Isso levanta uma questão importante, né? Sobre a complexidade da liderança. Um rei que começa tão bem, guiado por Joiada, que promove uma reforma super importante no templo, mas que depois faz concessões com o sagrado por razões políticas, talvez por pressão, e termina assassinado pela sua própria gente. Mostra como um bom começo não garante nada, né? Então, o que tudo isso significa? Olhando para 2 Reis 12, a gente vê a história de Joás como um reinado longo, sim, 40 anos, mas cheio de altos e baixos. Teve essa reforma crucial do templo, com uma inovação na gestão do dinheiro, mas também teve esse compromisso difícil com Hazael, entregando tesouros, e, por fim, a traição e o assassinato. Fica a reflexão, né? Que relação a gente pode ver entre liderança, a forma como se administra recursos, sejam sagrados ou não, e a vulnerabilidade política, mesmo depois de atos considerados justos, como a reforma, e como a influência inicial, tão forte, de um mentor como Joiada, contrasta com as decisões que o líder toma sozinho, mais tarde, e com seu destino final. São perguntas que ficam ecoando, eu acho.